Demorou, mas parece que finalmente vai acontecer e o Fluminense vai contratar o seu primeiro reforço nesta janela de transferências criada especialmente para a Copa do Mundo de Clubes. E eu estou falando de Jefferson Soteldo, atacante venezuelano de 27 anos, que pertence ao Santos. Ano passado estava no Grêmio, jogador, um velho conhecido já aqui do futebol brasileiro, jogador que todo mundo conhece muito bem, que foi comandado pelo Renato Gaúcho. Ou seja, certamente também foi um pedido que partiu do próprio Renato Gaúcho e as negociações estão em andamento. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora, aqui neste vídeo. Você pode chegar deixando seu like, se inscrevendo no canal. Conto muito com a ajuda de todos vocês. Vamos lá, vou trazer aqui os detalhes de uma informação. A informação inicial veio da Venezuela, Carlos Tarati, jornalista, publicou essa informação de que havia essa possibilidade de negociação entre Fluminense e Santos pelo Soteldo, e eu apurei agora pela manhã que o presidente Mário Bittencourt esteve reunido com todo o departamento de futebol no CT Carlos Castilho para tentar finalizar essas negociações que estão em andamento. E não é só com o Soteldo, né? O próprio presidente disse que tinha 2, 3 frentes de negociação nos últimos dias. E o Fluminense viaja hoje para os Estados Unidos, vale reforçar, vale lembrar, hoje à noite o Fluminense embarca para os Estados Unidos, então o Mário está agilizando essas conversas, intensificando, talvez vai passar o dia no CT, até a tarde ali, obviamente tem toda a logística de viagem, mas a diretoria está correndo contra o tempo para fechar essas negociações antes mesmo do embarque para os Estados Unidos. Nada impede que um jogador seja contratado, mesmo com a diretoria lá, dá para regularizar, dá para fazer tudo. Agora, é claro que é necessário ter um tempo hábil para isso, né? Viável para isso. Afinal de contas, tem um final de semana e a janela fecha na terça-feira. Então teria que sacramentar tudo até terça. No caso do Soteldo, por exemplo, é muito rápido, porque o Soteldo já está no futebol brasileiro. Não é um estrangeiro que tem que vir para cá, tirar a documentação, fazer todo aquele trâmite burocrático, né? Não é o caso dele. Então depende apenas de um acerto entre Fluminense e Santos, que pelo que eu vi está caminhando bem e pode realmente acontecer. Negociações de futebol, a gente sabe, são sempre imprevisíveis e pode surgir algum problema de última hora. Mas vocês vão lembrar que o presidente Mário Bittencourt esteve conversando com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, lá naquela situação, no caso Neymar. Uma negociação que não foi para frente. O próprio Marcelo Teixeira admitiu ontem que o Fluminense procurou o Neymar na tentativa de fechar esse contrato aí para a Copa do Mundo de Clubes. Pois bem, nesse meio tempo, certamente surgiu esse interesse do Soteldo, que não deve ser de hoje, né? Ele está numa lista em que o Fluminense tem outros nomes e talvez não tenha avançado com esses outros nomes. E aí eu acredito muito que o nome do Soteldo partiu do próprio Renato Gaúcho, porque a gente já viu o Soteldo ser especulado diversas vezes no Fluminense, mas nunca tivemos a confirmação de que, de fato, houve ali uma negociação para isso acontecer. E agora com o Renato, no comando, de fato, há uma conversa, há negociações e essa contratação pode ser efetivada. O Soteldo, que ano passado esteve no Grêmio e agora está no Santos. Vamos dar uma olhada aqui no passado. Ele fez 41 jogos pelo Grêmio, 7 gols e 4 assistências. Vou compartilhar com vocês aqui a tela do gol para a gente ter uma noção de como está a temporada atual do Soteldo, tá? Vamos lá. Até o momento, ele tem aí 30 jogos, tá contando pela Venezuela também. Porque pelo Santos são 19 jogos, se eu não me engano. Tá? Mas na temporada são 30 jogos, 1 gol. Pelo Santos ele só fez 1 gol no Campeonato Paulista, que foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo, na vitória por 3-1 do Santos. De lá para cá, não teve gol nem assistência. Em algumas partidas sendo titular, jogando 90 minutos. E o último jogo dele foi contra o Corinthians, no dia 18 de maio. Tá? A gente está no dia 6 de junho, o último jogo dele foi no dia 18 de maio. E aqui o Renan Reis compartilhou aqui essa informação, nosso laranja tricolor, que o Soteldo teve... olha só a quantidade de lesões que o Soteldo teve esse ano. Lesão no adutor,
no dia 30 de março, voltou a jogar dia 6 de abril. Lesão na coxa no dia 16 de abril, voltou a jogar no dia 4 de maio. Lesão no bíceps femoral no dia 25 de maio, segue em recuperação. Ou seja, ele está, no momento, se recuperando de uma lesão. Até aqui foram 17 jogos, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Então, esses números aqui não estão batendo. Porque aqui não está registrando a assistência dele pelo Santos, né? Falando pelo Santos. Mas, enfim, vamos lá. Então, ele tem uma situação de lesão de fato. Eu estou buscando as informações agora. Falei com o meu amigo, o André Siqueira, que é do canal Filho de Peixe. E depois, caso realmente as conversas elas sigam, eu vou trazer mais informações e vou buscar aqui um depoimento dele, obviamente, que acompanha ali o Santos de perto. O que ele relatou aqui para mim? Ele teve uma lesão na reta final do Paulista e voltou contra o Fluminense. Ele dá um pique atrás de Samuel Xavier, estoura de novo. Voltou algumas rodadas depois, estourou no clássico contra o Corinthians pela 3ª vez. Tecnicamente, para mim, é um dos melhores jogadores do elenco do Santos. Gera muito jogo, tem um contra um interessantíssimo, vai no fundo, cruza, cria jogada, mas aí ele fez essas ponderações aqui. Se machuca muito, não faz gol nem por decreto, tá falando ele aqui, e é meio bad boy, que aí é uma outra parte do Soteldo, que é um problema. O próprio Renato, se a gente for buscar declarações do Renato lá no Grêmio, ele fala sobre isso. O Soteldo é difícil, é complicado, fora de campo é complicado, mas é um jogador que resolve, que decide. Apesar de não fazer muitos gols, é um jogador que gera muitos gols, gera muitas situações, como disse aqui o André. E ele fala, não surpreende esse interesse do Fluminense, o Renato foi um dos poucos treinadores que conseguiu colocá-lo no eixo por um tempo. Então o Renato já tem essa relação antiga com o Soteldo no Grêmio, e uma relação muito conturbada no sentido de o Renato sempre ter que ficar ali em cima dele para que ele pudesse ter de fato um comportamento, um comprometimento com o time, para que pudesse andar na linha, por assim dizer. Basicamente isso, andar na linha. Então o Renato teve trabalho com o Soteldo no Santos. Isso não é novidade para ninguém, tá? A gente tem que aguardar primeiro para ver se essa negociação, se essas conversas elas vão avançar ou não, porque o Santos inicialmente estava querendo vender o Soteldo. Isso não é de agora, tá? Isso é de muito tempo. Quando o Paulo Brax ainda era diretor do Santos, eu falei com ele e ele falou, cara, a gente negocia, mas se for compra. E na época, se eu não me engano, eles estavam falando em acho que 5 milhões de dólares. Assim, o Santos está pedindo um dinheiro absurdo pelo Soteldo. Fora da realidade, nenhum clube vai pagar isso. Tá? Então, não sei se o Fluminense ele está contornando a situação para talvez ter um empréstimo ali com opção de compra, ou se vai fazer uma proposta ali de compra definitiva. É um jogador que tem 27 anos, não tem muita idade, só que tem esses vários problemas de lesão. E provavelmente porque não se cuida da maneira correta. Então, vamos lá. Né, inicialmente, o que eu penso sobre essa possível contratação do Fluminense. Soteldo, tecnicamente, é muito bom. Tecnicamente, é um jogador, no geral, melhor, acima da média aqui do futebol brasileiro. Mas é um jogador problemático. É um jogador que tem muitas lesões, como a gente está vendo aí. Né, foram 3 lesões aí em 45 dias, mais ou menos. É um cara que não tem salário baixo aqui no futebol brasileiro. E é um risco. É um risco. Tanto é que nesse momento ele está se recuperando. Ou seja, se ele está se recuperando, provavelmente não teria condições. Aí tem que saber que pé que está a recuperação dele. Também não sei, né? Tô falando aqui, mas não sei como é que está essa recuperação dessa última lesão dele. Se ele teria condições de entrar em campo no Mundial ou não. Mas é um jogador dentro da característica que o Renato está pedindo. Ele quer jogadores assim. Por isso faz todo sentido. Está em baixa, vai tentar uma situação favorável. Eu acho que o Fluminense está tentando uma situação favorável, financeiramente falando, para trazer o Soteldo, aproveitando que, enfim, a torcida do Santos está criticando muito, essas muitas lesões, tem muita gente querendo que ele saia do Santos, talvez seja uma oportunidade que o Fluminense tenha encontrado de contratar esse jogador. Me preocupa, não anima muito, justamente pelo fato dessas seguintes lesões, desses problemas que ele já teve extracampo. É um jogador que, se tiver na linha,
pode ajudar e muito. E muito. Agora, o problema é o si. É o si. E o Fluminense, nesse momento, ele não precisa de si. Ele precisa de um jogador que chegue para resolver. Que chegue para dar resultado. Que chegue para se comprometer. E o Soteldo, para mim, não é esse jogador. Não é um jogador com esse perfil. Um jogador que tem qualidade, mas por todo esse contexto, não me soa como a melhor opção no momento. É a sensação que eu tenho. Não sei vocês. Né? A gente tá falando, o Renato falou de jogadores para chegar e resolver, chegar e jogar. Eu não sei se o Soteldo vai conseguir entregar isso nesse momento. Eu volto com mais informações assim que possível. Deixe aí seu like, se inscreva aqui no canal. Seu comentário também é muito bem-vindo. Assim que tiver alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês. Tamo junto.